Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Hexa da Score. Eu me chamo Gerson, faço parte da equipe de marketing e hoje eu estou aqui com a equipe administrativa da Score, que é a Lídia, faz parte do nosso RH, a Ellen, que é o nosso administrativo, e a Iana, que faz parte do nosso comercial. A gente vai começar hoje falando com o nosso RH. E eu queria começar, Lídia, perguntando o que é que faz o nosso RH no dia a dia e como o RH contribui para o crescimento dos nossos colaboradores dentro da empresa. Olá, gente, prazer. Meu nome é Ana Lídia. Atualmente eu estou à frente do RH da Score, certo? Então, assim, em relação à sua pergunta, né, algumas pessoas veem o RH somente como um setor que cuida da parte operacional, somente folha de pontos, né? Essa coisa mais operacional. Mas a gente sabe que o RH, né, hoje em dia, ele tem um papel muito maior dentro das organizações, né? Então, assim, hoje a gente fala muito do RH estratégico, né? Que é o RH que se preocupa, além dessa parte operacional, de ser um RH que traz valor para a empresa, de ser um RH que também ajuda ali no ticket da empresa. Então, assim, além das atividades operacionais que a gente faz no dia a dia, a gente também procura estar fazendo uma estratégia, estar implementando alguns benefícios para os nossos colaboradores, realmente estar se preocupando com o bem-estar deles, porque a gente sabe que hoje em dia é muito importante ter essa questão, né, de uma boa saúde mental no trabalho, o colaborador se sentir valorizado dentro da empresa que ele faz parte. Então, assim, atualmente a gente tenta trazer esse RH, né, para realmente cuidar dos nossos colaboradores, mostrar para eles que ali dentro da empresa é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade para eles se desenvolverem tanto como profissionais, mas como pessoas também. Uma frase que a gente costuma falar muito lá na Score é que caso o nosso colaborador venha, né, a sair da empresa, a gente gostaria que ele saísse muito melhor do que a forma como ele entrou, né? Então, atualmente, né, o nosso RH se preocupa muito nessa questão do desenvolvimento profissional dos nossos colaboradores, para que eles realmente se tornem profissionais muito mais qualificados do que o que eles já são. Pronto, excelente. Você falou aí que o RH ele contribui na questão de valorização dos nossos colaboradores. Mas de que forma o RH da escola hoje pratica isso? Que atividades, que projetos são desenvolvidos dentro do RH com a equipe da escola? Pronto, atualmente o projeto mais recente que a gente fez a implementação foi a questão do Estourando Metas. Então, assim, como é que funciona esse projeto? Todo mês a gente faz a coleta dos indicadores, né? Nós atuamos com alguns indicadores que são colocados em cada setor da empresa. Então, assim, ao final de cada mês, a gente faz essa coleta dos indicadores para realmente ver o resultado de cada colaborador, né? Então, no final do mês, a gente faz uma pequena ação de uma estoura de balões, né? Então, cada balão contém algumas premiações. E aí, cada final do mês, a gente faz essa questão nos setores. Então, assim, a gente vê esse projeto como uma forma de valorização dos nossos colaboradores. A gente já sabe que eles são dedicados, que eles são esforçados, mas a gente sabe também a importância de ter essa motivação, né? De ter mais uma coisa para eles lutarem, né? Para eles se dedicarem ainda mais. A gente tem também, a gente é relacionado aos benefícios, a gente fez a implementação do Caju Benefícios, né? Então, assim, a gente disponibiliza para nossos colaboradores, cada colaborador tem um cartão, então, assim, premiações, algumas outras premiações realmente por fora, né? Algumas outras coisas a gente faz através dessa conta do Caju, e a gente viu que foi um processo que trouxe ali uma independência para o colaborador, trouxe também, inclusive, uma facilidade para o nosso RH interno também. Pronto, Lídia. E resumindo isso, como você avalia a importância do RH dentro de uma empresa e especificamente dentro da escola? Como isso ajuda na cultura organizacional, na contribuição ali dos colaboradores internos? Certo. Então, assim, quando eu entrei na Score, né, antes eles não tinham RH, o RH a gente começou a implementação agora há poucos meses, e a gente viu uma grande diferença, principalmente organizacional, né, o RH, ele tá ali não somente para trabalhar para o empresário, a gente está ali também para trabalhar para o nosso colaborador, a gente está a serviço do nosso colaborador. Então, assim, a gente tem que ver o RH como um ponto de apoio para o colaborador, ser um ponto que ele possa se apoiar, possa conversar, né, seja um setor que está ali realmente para dar, né, esse apoio, né, esse suporte, porque a gente sabe que é extremamente necessário ter um setor que está ali dedicado ao humano, ao pessoal, né, dos nossos colaboradores.
e também para a parte empresarial, essa questão da organização dos processos, organização de contratos também. Atualmente na Score a gente também trabalha com plano de cargos e salários. Então, assim, esse plano de cargos tem como objetivo ali cada colaborador que ingressa na Score, tanto seja estagiário como CLT também, a gente tem um plano de carreiras para esse colaborador. Então, assim, como eu já falei anteriormente, a gente coloca a Score como um ponto de partida, né? Um ponto onde o colaborador tem ali aonde alcançar sucesso, ele tem ali, né, um plano de carreiras, né, completamente definido, para que ele encontre na gente uma empresa que vai proporcionar para ele esse sucesso que ele tanto quer almejar na sua carreira profissional. Pronto, aí você vê que o nosso RH é sensacional. E agora eu chamo para conversa o nosso setor de comercial, que está representado aqui pela pessoa da Iana Freitas. E, Iana, queria começar perguntando como é que funciona o nosso comercial, como é feito as etapas, desde o início, quando chega um lead, até a finalização de um contrato. Como é que a gente faz essa parte comercial com estratégia? Olá, eu sou a Iana, eu sou auxiliar de comercial na Score. E assim, basicamente, o comercial ele vai muito além daquelas do que comumente a mente associam comercial a vendas. Mas vai muito além disso. Por quê? Porque quando chega uma pessoa, um cliente novo, um prospecto, para falar comigo, eu tento ver aquela pessoa não como empresa, mas realmente como um ser humano que vai estar agregando ali valor à nossa empresa. Sim. E começa pelo fato de a gente sempre tenta marcar uma reunião para que ele nos conheça, para que ele saiba como funcionam os serviços da Score, para que ele conheça o espaço da Score, conheça ali o nosso RH, conheça o nosso administrativo, conheça a sala da contabilidade, conheça toda a estrutura que a Score disponibiliza. E depois dessa reunião, que geralmente, né, com o nosso consultor Henrique, ele tenta fazer ali sempre a primeira reunião. E quando tem essa reunião, eu tento conversar com esse prospecto Uhum. para ele entender a nossa proposta comercial. Porque depois da reunião tem a proposta que é enviada para ele. E geralmente é muito comum que eles fiquem encantados com a Score, porque é muito comum a gente ouvir que, ai, nossa, eu não esperava que um escritório de consultoria e contabilidade fosse assim tão bem organizado, tão bem estruturado. Uhum. Então, depois que ele vê e que ele entende como é que funciona o serviço da Score, passa-se eu tento, né, ali Agrega um valor, né? fazer, exato, eu tento ali que ele assine o contrato o mais rápido possível. Então, eu tento realmente não impor, né? Porque também ele vai ficar ali a critério dele. Uhum. Mas a partir do momento que ele entende e que ele vê como funciona a scoring, e é isso que eu tento passar para ele, né, para esse prospecto, desde o início da conversa, no desenrolar ali, até depois da reunião, e depois da proposta enviada, ele entende como funciona o serviço da Score. Mas, claro, que isso ele vai entender também depois de começar os serviços, né? Sim. Do Henrique, dos consultores lá, começarem, né? Realmente os serviços na empresa dele. E em relação aos contratos, como eu disse, eu sempre tento com que o cliente assine logo o contrato, porque é depois da assinatura do contrato que a gente realmente pode começar, né, a Uhum. fazer esses serviços. E a gente sabe que hoje o pós-venda é um diferencial, é um valor agregado a mais que a empresa pode oferecer e se destacar no mercado. Com relação à Score, depois da assinatura de contrato, a gente não só entrega ali o que está previsto no contrato, né? O que é feito de relacionamento com o cliente pós-venda durante o tempo que ele está com a gente? Bom, então, essa questão de relacionamentos é como eu disse, a gente realmente sempre tenta ver o cliente como uma pessoa e não como só uma empresa, que a gente está ali prestando serviço. Então, essa questão do pós-venda é muito importante porque a gente tem que manter ali uma conversa, um relacionamento mesmo com esse cliente. Porque a partir do momento que ele assinou o contrato, que começaram-se os serviços, né, prestados para essa empresa dele, a gente sempre está ali dando apoio, dando suporte, né? A gente também gosta muito de
Eu, pelo menos, gosto muito a questão dos feedbacks. Todo final de mês, a gente pede, pede os feedbacks para os clientes. Sim. Outra coisa também muito importante, que agrega muito valor para a gente sempre manda o cardzinho, né, as figurinhas, para quando ele tem a meta batida, questão de aniversário antes do mês, questão de aniversário de CNPJ, a gente envia tudo, porque a gente lembra, a gente gosta de lembrar desses clientes como pessoas que agregam valor à nossa empresa. Então, eu acho que isso é muito importante, porque a gente lembra desse cliente, tá ali mostrando para ele que a gente lembra dele, que ele é importante pra gente. Inclusive, a gente também tem as campanhas, né, que é feita pelo o setor de marketing, juntamente com o comercial, que inclui valorizar o nosso cliente, como campanha de Dias dos Namorados, São João, Natal, todas as campanhas a gente Exato. tenta envolver o cliente dentro desse movimento. Mas aí, voltando um pouquinho à questão da estratégia pré-contrato, né? A gente sabe que existe a questão das personas. Hoje a Score tem as suas personas bem definidas dentro do mercado, os clientes ideais para ela. Então, Ian, eu queria saber como é que as pessoas são utilizadas dentro dessa estratégia comercial. Bom, então, eu gostaria também de falar, assim, de pontuar que personas não são rótulos que a gente coloca nos clientes, Sim. de forma alguma. As personas servem para a gente entender, para os nossos consultores entenderem que cliente que a gente está lidando. O que o cliente precisa, né? Exatamente. Então, assim, nós atualmente na escola nós temos seis pessoas, 3 homens e 3 mulheres. Então, quando chega um cliente que eu vou e tenho aquela conversa inicial, que depois da reunião, né, e é enviada a proposta para ele, eu faço uma investigação de persona. E essa investigação consiste em eu ver como funciona aquela empresa e qual persona ele seria. E realmente, isso ajuda muito no serviço. Por quê? A gente entende como aquele cliente age dentro da empresa dele e como aquele cliente pode vir a tratar os consultores, né, no caso. Uhum. E tem muitas questões, né? Por exemplo, se ele é presente no setor financeiro, se ele entende o setor financeiro dele, se ele participa arduamente das reuniões, se ele não vai, ou então se ele só quer ali resultado, e ele não tá agindo corretamente para ter esses Ele não resultados. ajuda a consultoria, ajuda Exato. ele, né? Então, assim, as personas, elas servem para isso, para os consultores entenderem qual cliente a gente está lidando, né? Só que, obviamente, não foi rotulado aquela persona, é óbvio que ele pode mudar, né? Tanto para melhor quanto para pior. A gente tem que ver isso no decorrer da consultoria. Mas é muito importante essas personas realmente porque realmente gera um impacto muito grande tanto realmente como saber como vai ser o tipo de serviço para essa pessoa, né, para esse cliente, e também para a gente saber como que ele vai agir depois que os serviços começarem. Porque realmente é como eu disse, ele pode mudar para melhor como para pior. Porque às vezes tem clientes que chegam em uma persona e saem em outra, né? É realmente a questão de identificar quem ela é, para onde ela está indo, né? Exato. Então a gente vê que o nosso comercial também é outro setor que trabalha com muita estratégia dentro da Score e vem apresentando grandes resultados dentro da empresa. E agora quem vai participar da nossa conversa é o nosso setor administrativo, e quem está aqui para representar é a Ellen Pacheco. E a Ellen, eu gostaria de começar perguntando como os ajustes administrativos, o processo administrativo tem ajudado na entrega de resultados da consultoria, como isso tem aprimorado os nossos processos internos. Olá a todos, muito bom estar com todos vocês aqui. Como o Jeff falou, eu sou a Ellen Pacheco, responsável pelo setor administrativo e financeiro da Score. Bom, respondendo à sua pergunta, Jeff, eu acredito que o setor administrativo, ele ajuda internamente desde as mais pequenas coisas do nosso cotidiano, então, desde compras de café, de tudo que a gente precisa, por exemplo, um lápis, sempre que um dos nossos consultores precisa de algum equipamento também, a gente sempre está ali disponibilizando, a gente sempre procura, a Score sempre procura
fazer com que os seus colaboradores eles tenham tudo à disposição para que eles possam realizar E o tudo do melhor melhor. trabalho. Exatamente, Tudo tudo do melhor. melhor. E para que eles possam realizar o melhor trabalho possível. Sim. Então, o nosso administrativo, ele atua desde as pequenas coisas, até mesmo a forma como os nossos consultores, eles lidam, eles conhecem os clientes. Não só unindo com o comercial, já que o comercial ele repassa para a gente muito das características do cliente para que a gente possa conhecer o cliente bem, já que não apenas os nossos consultores precisam conhecer ele, mas a gente também, já que a gente também atua no financeiro. A gente precisa entender a forma de agir, o modus operandi daquele cliente também na hora de exercer o financeiro, né? Então, desde cobranças, desde entender, ter empatia com as situações do cliente, entender qual será a melhor forma de lidar com ele. Então, a gente ajuda nisso tudo e também consegue repassar essas informações aos nossos consultores. Então, para que eles possam fazer o trabalho deles da melhor forma. Então, a gente ajuda desde disponibilizando os materiais que eles necessitam. Por exemplo, a gente está com um projeto muito interessante agora, dentro do setor administrativo, em que a gente está conseguindo reconstruir ou adaptar da melhor forma a jornada do cliente, em conjunto com o comercial também, Sim. dentro do processo da consultoria. Então, é muito interessante que a gente possa organizar os processos, já que os nossos consultores, eles vão aos nossos clientes para que eles possam organizar e melhorar os processos dentro das empresas dos nossos clientes. É interessante que a gente tenha essa conversa e essa comunicação, esse processo interno muito bem alinhado dentro do nosso administrativo, para que a gente possa também capacitar os nossos consultores para que eles possam realizar esses mesmos processos dentro de outras empresas. Sim, eu acho que o nosso administrativo tem uma importância muito grande, porque antes a gente tinha processos muito bagunçados. Tipo, tinha alguns processos que os consultores executavam, mas que não era propriamente de consultor. Então, foi repassado para o RH, comercial, e administrativo. Então, teve essa organização. E além, você falou da questão financeira, que o administrativo também cuida da questão financeira da escola, especificamente. Aí eu queria saber como que essa gestão financeira que você faz, que é feita pela equipe do administrativo, ajuda na saúde da empresa e ajuda na decisão, em decisões assertivas. Pronto, Jeff. Então, a gente lida muito bem com esse financeiro, visto que a nossa empresa é justamente uma empresa focada no financeiro, em Sim. cuidar do financeiro de outras empresas, da A gente saúde precisa financeira ser o de outras exemplo, empresas. né? Exatamente. Então, a gente está sempre atento, por exemplo, quando a gente realiza campanhas de marketing, em conjunto com você e a Nicole, a gente tem sempre o cuidado de perceber qual vai ser a forma mais viável financeiramente, mas que também agregue valor à Score e que também possa ajudar ou atender melhor os nossos clientes. Então, a gente vê muito bem esses processos financeiros. Por exemplo, a gente sempre analisa indicadores dentro da Score, do processo interno da Score. Por exemplo, quanto que a gente está gastando de equipamentos, de que forma a gente pode viabilizar isso para que esses gastos eles diminuam, mas que ainda possa... que os nossos consultores e que os nossos colaboradores ainda possam ter o melhor. Então, a gente sempre procura analisar esses números, cuidar muito bem da nossa saúde financeira para que a gente possa capacitar os nossos colaboradores a cuidarem da saúde financeira das demais empresas. Ótimo. E Ellen, voltando também à questão de relacionamento com o cliente, como que o administrativo ele mantém o cliente informado sobre informações, como ele cria também esse relacionamento juntamente com o comercial, como a gente havia falado anteriormente. Como é que o administrativo ajuda nessa questão de lembrete para o cliente, notificação de boleto, questões semelhantes a essa? Pronto. A gente já tem um processo muito bem alinhado em relação a isso. A gente sabe que muitos dos clientes, inclusive, já me conhecem como alguém que costuma mandar sempre o lembrete para eles, sempre... Porque a gente entende que muitos desses empresários, eles são muito ocupados. Então, realmente, é muito comum que muitos deles não lembrem de um boleto, ou não lembrem de... tem uma reunião com a Score. Então, a gente costuma fazer esse tipo de lembrete. A gente tem ali um processo de... Por exemplo, ao início do mês, a gente costuma mandar os lembretes... os boletos, e aí, no dia do vencimento do boleto, a gente manda o lembrete. A gente sempre conhece o cliente que, às vezes, por exemplo, por alguma situação que é bem comum, a gente sabe, ele demora um pouco mais a pagar, então a gente conversa com ele. Qual seria a melhor forma? Qual seria o melhor dia? De que Tem forma a essa gente pode... flexibilidade, né? Exatamente, de que forma a gente pode negociar
para que ele entenda que, claro, ele também precisa cumprir com os compromissos dele em relação à score, mas que a gente entenda também que existem situações e situações, que as empresas, elas muitas vezes, porque a gente atende também a muitos pequenos empresários, então isso pode acontecer e a gente procura conversar sempre da melhor forma para que esse relacionamento ele seja mantido muito bem. Certo. Então, pessoal, vocês viram hoje como é que funciona o processo interno dentro da escola, questão do RH, comercial e administrativo. Eu costumo dizer que são setores irmãos que trabalham de forma conjunta para gerar resultados, juntamente também com o marketing. Eu acho que são 4 setores que trabalham ali alinhados, tem que estar alinhado. Então, não perca os próximos episódios, siga a gente nas redes sociais, nosso Instagram é score.consultoria. E é isso, pessoal, até uma próxima.